quiser, gente, eu vou colocar lá o quadro comparativo das duas ienes lá no Telegram, tá bom? Eu deixo lá para vocês. Deixa eu pegar aqui a minha colinha do meu quadro comparativo das duas ienes. Então foi feita uma versão comparada, vocês podem sempre fazer isso também para facilitar. Se vocês quiserem, peguem lá no Word, copia e cola, né, todo o texto da IN 17, daí vai no outro arquivo, copia e cola todo o texto da IN 2055 e clica lá no Word para fazer uma versão comparada. E aí essa versão comparada vai trazer para vocês todas as mudanças da IN, tá? Então a gente fez isso, gerou um arquivo aqui de 54 páginas do Word. E essa IN tem 165 artigos, tá? A IN 2055 tem 165 artigos contra 170 artigos da IN 1717, tá? Sempre que a gente vai falar de recuperação de tributos federais, a gente sempre precisa estudar a Instrução Normativa 2055, tá? Agora não é mais a IN 1717, vou ter que atualizar minha aula lá do FTF, inclusive, né? Já que eu já estou atualizando todas as aulas, mais uma aula para atualizar, a aula que vai falar da IN 1717 agora vai ter que ser a IN 2055, mas eu já estou até acostumada de tanta mudança que a gente tem na nossa área tributária sempre, né? Mas vamos lá, gente. Então a gente teve aí algumas pequenas mudanças aí que eu não vou nem entrar. Não vou falar das pequenas mudanças, tá, gente? Porque as pequenas mudanças acabam sendo mais umas mudanças mais textuais do que propriamente de mérito, tá? Então aí acaba que não gera tanto efeito, tá bom? Mas a gente tem ali a primeira grande mudança, tá no artigo 8º da IN 2055, que na vigência da IN anterior era o artigo 7º, tá? Então teve essa mudança. Por que teve essa mudança, tá? Porque um dos parágrafos do artigo 1º da IN 1717 se transformou num artigo 2º, tá? Então a gente tinha um parágrafo antes, que daí ele se transformou em um artigo 2º, tá? Falando de outras hipóteses de restituição ou compensação. Então, tanto o artigo 1º como o 2º falam das hipóteses. O primeiro ele abrange ainda, né, que é falando que a IN trata não só de restituição e compensação, mas trata também de ressarcimento e reembolso, né? Na vigência da 1717 ela falava no artigo 1º só restituição e compensação, mas ela falava também de ressarcimento no corpo da IN 1717. Então, o que eles fizeram um ajuste semântico, né, um ajuste aqui para que no artigo 1º realmente tenha previsto todas as hipóteses de restituição, compensação, ressarcimento e reembolso. E aí o artigo 2º, ele, que não existia na vigência da IN 1717, ele vem trazendo mais especificidades em relação à restituição e compensação, falando que também abrange contribuições previdenciárias e contribuições de terceiros, tá? Então, contribuições recolhidas para outras entidades e fundos. Então, isso ficou separado, né? Então, ficou mais detalhado ali em relação ao que a gente tinha na IN 1717. E, em virtude disso, todos os outros artigos acabam sendo renumerados, e aí a gente tem a primeira grande mudança ali no antigo artigo 7º, atual artigo 8º, tá? Que fala de procedimento de restituição. E aí fala que o procedimento de restituição vai ser feito mediante requerimento, já tinha essa previsão na IN 1717, ou processamento eletrônico da própria declaração de ajuste do imposto de renda da pessoa física. Não teve nenhuma mudança em relação a isso. E aí o parágrafo 1º teve um ajuste de redação ali falando que esse requerimento ele tem que ser formalizado por meio do programa PERDECOMP, tá? Do programa PERDECOMP, por meio de formulário de pedido de restituição, que está constante no anexo 1, caso não seja possível utilizar o PERDECOMP. Então, essa é a primeira mudança, que agora até para restituição nós vamos utilizar o programa PERDECOMP, tá? Antes a restituição ela era via de regra por formulário, que já tinha previsão na IN 1717, agora ela passa a ser exceção por formulário e a regra, assim como na compensação, é pelo programa PERDECOMP. Teve esse ajuste aí, por mais que a gente já tenha, né, nossos programas mais atuais
do programa gerador do PER-DECOMP já tinha, né? Tanto que PER quer dizer pedido de restituição e DECOMP, declaração de compensação, tá? E aí foi inserido um parágrafo 3º nesse artigo 8º, que antes era o artigo 7º, falando que o pedido de restituição dos tributos, tá? Em relação ao Simples Nacional do empregador doméstico, tá? Tem que ser feito lá no portal ECAC, em aplicativo específico para restituição do empregador doméstico. Então veio essa previsão aí para empregador doméstico que a gente não tinha anteriormente, tá? Aí nós temos mais alguns ajustes aí semânticos. Deixa eu ver o próximo aqui que vai ter uma mudança mais importante. Vai ser esse próprio artigo 8º, que era o artigo 7º, ele foi quebrado, né? Então antes a gente tinha ele foi quebrado em 2. Então a gente desse artigo, que antes era artigo 7º, foi renumerado para o artigo 8º, ele foi quebrado, e o artigo 9º, antes, né, não existia na IN, fala que no caso de pessoa jurídica a restituição deverá ser formalizada, deverá ser requerida pelo estabelecimento matriz, tá? Então isso ficou num artigo próprio que estava antes dentro do corpo desse artigo anterior, tá? Então tá falando que quando é pessoa jurídica você vai requerer relacionado às filiais, mas por se tratar de tributos federais, você vai formalizar tudo no estabelecimento matriz, tá? E aí, por conta dessa quebra aí de conteúdo para um novo artigo, os próximos artigos voltam à mesma numeração. Então, a partir do artigo 10, aí ele continua a mesma numeração do que era na IN 1717, com pequenos ajustes. O próximo ajuste mais representativo vai ser no artigo 13, no artigo 13 ele foi bem modificado, tá? O artigo 13 ele foi bem alterado em relação ao Simples Nacional, tá? O pedido de restituição de tributos no Simples Nacional. Então, o que modificou aqui em relação aos pedidos de restituição do Simples, tá? Só deixou claro que o programa para pedir a restituição é um programa que tem acesso pelo ECAC, tá? Então teve esse ajuste aí, o programa é acessível pelo ECAC, e veio trazer a previsão de que no caso de restituição relacionado ao MEI, tá? O microempreendedor individual, que tem, né, o Simples do MEI, aí vai ser feito pelo aplicativo MEI. Não existia essa previsão na IN 1717, então veio essa previsão de que para MEI, quando for fazer pedido de restituição relacionada a pagamento indevido a maior, isso se dá por meio de um aplicativo próprio chamado aplicativo MEI em dispositivos móveis, tá? Normalmente MEI, né, são pessoas aí que são profissionais autônomos, né, que formalizam a pessoa jurídica no MEI. Então, para ficar mais fácil, né, não ficar dependente de um programa de computador, acessível só pelo computador, então criou esse aplicativo MEI acessível em dispositivos móveis, tá bom? Daí vem com a previsão de que esse aplicativo ele tá disponível em Android ou em sistema iOS, né, que é do sistema da Apple. E aí, parágrafo 3º, né, desse mesmo artigo 13, falando que esses pedidos, que os pedidos que forem formalizados em desacordo com o disposto nesse artigo, eles vão ser sumariamente indeferidos. Então aí fica o alerta, né, para quem vai fazer a restituição do Simples ou do CIMEI, né, do Simples do MEI. Aí tem essas novidades aí na IN 2055. O artigo 14 da IN 1717 foi revogado, que falava de saldo negativo do imposto de renda da CSL, porque ele foi realocado, tá, para outro capítulo próprio da IN 2055, então ele saiu aqui, o artigo 14, ele foi revogado, e aí, a partir dali, então, teve toda uma renumeração de novo, né, então, o que era o artigo 15 da IN 1717 virou o artigo 14 da IN 2055, aí com alguns ajustes menores, tá? O próximo ajuste mais relevante vai ser a partir do artigo 19 e artigo 20, que não existiam na IN anterior, na IN 1717, tá? Então aqui tá falando de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, tá?
pessoas jurídicas que sofrerem retenção indevida ou a maior do IRPJ da CSL, independente do regime de apuração, lucro real presumido arbitrado, tá? Poderão utilizar o valor retido somente na dedução do IR da CSL devidos ao final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ CSL do período. Então, a questão de recolhimento a maior de IRPJ CSL foi realocada para o artigo 18, né, artigo 19 e 20 da IN 2055, então teve esse ajuste de redação, estava posicionado em outro lugar da IN 1717, tá? Então teve esse ajuste. Aí a gente teve um ajuste relevante também no artigo 23, no artigo 24 e no artigo 25 da IN, aqui falando sobre imposto de renda pessoa física, tá? Formas de requerimento aí da restituição do imposto de renda da pessoa física, como se dá o requerimento. O artigo 24 fala das hipóteses de indeferimento desse requerimento, tá?